Gostaria de convidar vocês para acompanhar uma narrativa de uma profecia que começou no início do século XX, e eu fiquei aprendendo essa profecia, contemplando ela desde do início da minha vida. Sei que é uma tarefa difícil. No Antigo Testamento, os profetas começaram uma narrativa de fatos que não tinham acontecido, e eles começaram acreditando que era ordenação divina, e eles passaram por as dificuldades que um ser humano pode passar, porque falar de fatos não ocorridos é uma tarefa bem difícil, mas como Deus é incompreensível, também ele faz o incompreensível se tornar em realidade. Nós, no, no Novo Testamento, começou a grande luta. Jesus Cristo começou a obra da sua igreja. Ele fez de tudo e aconteceu na Sexta-feira Santa a sua crucificação. E começou a grande batalha. A igreja verdadeira e a igreja do anticristo. No ano de 1902, apareceu um profeta do Novo Testamento. E esse profeta, ele fez uma narrativa aqui bem difícil de ser entendida, mas coube a mim estudar essa narrativa, e eu vou tentar aqui fazer uma narrativa que possa chegar um dia a ser beneficiado a Igreja de Cristo que ficou na terra. E assim como tem a Igreja de Jesus Cristo e a Igreja do seu inimigo, ficou dois personagens, um chamado Frei Plácido, que é o representante da Igreja de Cristo na terra, nesses últimos 125 anos, e ficou Frei Simão de Samaria, representando a falsa igreja. Frei Plácido, eu acompanho ele desde o início e prestando atenção nos seus movimentos, nas suas palavras e nas suas indicações. Começa essa narrativa em 1978, porque foi a primeira aparição de Voltaire ao virtuoso Frei Plácido. A 30 de maio de 1978, Frei Plácido da Santíssima Virgem deitou-se tão fatigado que a muito custo conseguiu rezar a ladainha com que terminava o seu rosário e dormiu profundamente. Deliciosa deve ter-lhe parecido a tábua do catre, na qual se estendia vestido, conforme a regra, hebrando o lenho mal desastrado do seu travesseiro. Estava ele, entretanto, na idade em que o sono é arisco e a insônia uma companheira habitual. Nascera no primeiro dia do século XX, tinha, pois, 78 anos. A sua jornada começava antes da meia-noite. A reza do breviário e algumas devoções levaram-lhe 3 longas horas, a missa meia hora, o confessionário às vezes 1 hora, às vezes mais 4 ou 5. Se viam muitos penitentes que falassem em latim ou em castelhano, único idioma que ele conhecia, já que nunca pôde nem quis aprender o Esperanto, a língua universal desde 1960. Pelo meio da manhã, recebi a visita dos que
necessitavam dos seus conselhos e dos seus socorros. Em seguida, o almoço frugalíssimo dos gregorianos, que seguiam a regra da trapa. Depois, um pouco de leitura espiritual, que a miúdo se convertia numa breve cesta. E todos os demais distribuições da comunidade daquele velhíssimo casarão que era seu convento saía pouco ou antes nada. Nesse dia teve de pregar um longo panegírico de São Gregório, por motivo de se haverem sagrado na sua igreja 6 jovens sacerdotes celebrantes de primeira missa. No público que enchia as 3 naves, não seriam muitos os que lhe entenderam o sermão, por havê-lo pronunciado em latim, e se o houvesse pronunciado em castelhano, ainda menos entendido o teriam. Frei Plácido da Santíssima Virgem pertencia a uma das mais ilustres congregações religiosas, a dos gregorianos, que se ia extinguindo como uma lâmpada que queima as últimas gotas do seu azeite. Depois de ter tido centenas de casas no mundo, povoada de milhares de frades, já lhe não restavam mais do que 3 ou 4 conventos agonizantes, como uma imensa figueira mordida pelos séculos. Seus ramos, antes frondosíssimos, tinham ido secando sem que outros rebentos brotassem da velha raiz. Alguém pensava que o mundo ia entrando na época do arrefecimento religioso, que precederá o fim dos tempos, ou o segundo advento de Cristo, conforme as palavras do próprio Jesus: quando vier o Filho do Homem, parece-vos que achará fé sobre a terra? Todavia ainda existiam vocações, multidões de jovens sentiam o chamado a uma vida mais alta, sacrificavam a sua juventude, abandonavam a imperfeita liberdade do mundo e compravam a liberdade de Cristo, que consiste em submeter-se para sempre à vontade alheia, mas era para ingressar noutras ordens religiosas, e só muito espaçadamente celebrava a igreja dos gregorianos uma festa como a deste dia. Um após outro, como boi velhos, iam os seus frades caindo no sulco da inconclusa tarefa com morte plácida e edificante. Os anjos apoderavam-se-lhe das almas, seus companheiros salmodiando o ofício de defuntos, estendiam o cadáver sobre a mesma tábua que durante tantos anos lhe servira de leito, e conforme o dispõe a sua regra, pregavam-lhe o hábito ao redor do corpo, e sem outro adereço metiam-no numa cova recém-cavada na ubertosa terra do Campo Santo, para que debaixo da sombra de piedosos ciprestes ele se dissolvesse, aguardando a ressurreição da carne. Numa esquina daquele terreno havia um lapacho, grande árvore seca, havia 200 anos. Os frades não lhe derrubavam o imenso tronco inútil, porque os seus ramos estéreis pousavam as pombas do seu campanário, e porque uma antiga tradição afirmava que essa árvore tornaria a florescer na primavera em que morresse o último Papa, isto é, na véspera mesmo da segunda vinda de Cristo. Acabada a cerimônia do enterro, cada frade voltava aos seus trabalhos um pouco triste e algo mais, só também porque nenhum noviço substituiria o defunto, e a cela se converteria num refúgio de mussaranhos e morcegos. Com que Frei Plácido da Santíssima Virgem Superior do convento assistia à extinção de sua ordem.
10 anos, 20 anos mais, e não haveria ninguém no mundo para vestir aquele branco saial de linho que o fundador prescrevera, inspirado no que Daniel descreve nas suas visões, cingida a cintura com uma faixa de ufaz. Começando por Frei Plácido, que personifica o pastor da verdadeira Igreja de Cristo. Eu vivo intensamente neste mundo, vivendo estas narrativas e compreendendo aos poucos, a miúdo, tudo que foi deixado aqui. Nos últimos tempos tem falado muito da falsa igreja, que as pessoas que estão representando ela estão demonstrando muitos erros, e tudo isso é para ser cumprido. Mas não adianta começar a falar de um erro sem apontar um caminho, sem mostrar que no meio do mundo cheio de erros existe o bem. Assim como Deus preparou os 17 profetas do Antigo Testamento, assim Cristo preparou seus apóstolos e espalhou pelo mundo e ordenou para eles para que ele fosse por todo mundo, pregasse o evangelho, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os profetas do Novo Testamento existem, só que eles ficam abafados no grande mundo perverso, onde o inimigo quer destruir a Igreja de Cristo porque ele quer tudo. Mas nem tudo pode ser do inimigo, só a parte que lhe toca. E a parte que toca os eleitos da Igreja de Cristo, esse com dificuldade, caminhando, tropeçando, caindo, levantando, e Deus preparando o triunfo da sua igreja para que nós, no caminho de tanta escuridão, de tanto tropeço, de tantas falta de ajuda aparentemente, nós chegamos a um momento em que é necessário que nós possamos mostrar a nossa verdadeira religião católica, que representa os que tropeçam, os que caem, os que é difamado, mas aqueles que estão temendo e esperando alcançarão com certeza a vitória da Igreja de Cristo na terra. Então, Frei Plácido, como representante, eu acompanho essa narrativa de Frei Plácido há aproximadamente 60 anos e tenho ele, em todos os dias, ele personifica o varão escolhido por Deus para guiar o seu povo nos últimos tempos. E nós temos também Frei Simão de Samaria, que representa a falsa igreja. Ele vai caminhando aqui junto com Frei Plácido na direita e ele na esquerda. E eu, como vou me propor a narrar essa história até o final, se Deus permitir, gostaria de convidar vocês para que assista. Vai ser longo porque é uma narrativa de muitos capítulos, mas eu, mesmo com a minha falta de expressão, eu vou levar porque fiquei com ela na minha mão e vai ser eu que vou narrar, e espero que vocês colham frutos.
Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.